Oi, eu tô lendo um livro e esse livro tem mexido tanto comigo, ele tem me bagunçado e me organizado ao mesmo tempo, tanto que eu resolvi trazer ele aqui para compartilhar com vocês alguns pontos do que eu tenho pensado a respeito dele. O livro que eu tô lendo é esse aqui, ó, não sei se foca, aqui, ó. Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar, da Jenny Nunes. É um livro que eu não sabia que tinha uma vertente, uma interconexão com a ancestralidade indígena muito forte. Não sabia que a Jenny Nunes era uma pessoa indígena guarani. E eu tô lendo esse livro há quase um mês, não, há mais de um mês. E esse livro tem mudado muito a forma como eu tenho percebido a minha relação, não só para com as outras pessoas, mas principalmente a minha relação para comigo mesmo, como que eu tenho trabalhado as minhas relações afetivas para comigo, alterando as minhas percepções, alterando inclusive as minhas redes de análise a respeito da forma como eu tenho buscado viver e ser atravessado pelos meus afetos, enfim, sem muitos jargões. E aí eu separei uns pontos que eu queria comentar, justamente porque esse livro, ele me chegou num lugar muito, tipo, eu tô nas últimas páginas, acho que faltam 2 ou 3 páginas pra finalizá-lo. Eu tô. Faltam, sei lá, 4 páginas pra eu terminar. E eu não quero terminar porque eu tô muito apaixonado, tô muito. Ai, não sei. Eu nunca tinha sentido. Eu não tinha tido esse sentimento de, ai, não quero abandonar essa obra, eu não quero, parece que eu tô vivendo um. Enfim, claro que eu vou continuar revisitando ela, mas. Ai, tô muito feliz de ter lido. Enfim, a Jenny Nunes nesse texto é um texto de quando? Deixa eu ver. É um texto de 2023, né? Super nosso, o nosso tempo. A ideia que ela traz é justamente a ideia de que até o amor e aquilo que a gente considera como teias de relações afetivas foram profundamente colonizados a partir dos invasores. Foi colonizado a partir é, da invasão europeia ah, ao nosso continente, à nossa terra, ao nosso território. E é muito bacana o caminho que a Jenny Nunes faz justamente para mostrar que os nossos afetos, eles não são naturais. Eles se dão nos encontros. Parece uma coisa meio óbvia para quem já lê sobre isso há algum tempo, mas a forma como ela explica isso a partir da construção histórica e vai historicamente debulhando esse assunto, destrinchando esse assunto, me deixou muito impressionado como que ela pega, por exemplo, todos os pressupostos coloniais e colonizadores, como que isso vai ser impresso na nossa forma de viver e de ver a realidade, de entender a realidade, de experienciar a realidade. E nisso, ela chega num ponto de perguntar, dadas essas informações históricas, será que esse nosso amor é livre? O que que a gente considera como amor livre? A partir de que pressupostos eu vou dizer que eu sou livre para amar? Igual eu tô. E eu fico meio não muito reflexivo quanto a isso. E eu não sabia que o texto ia abordar majoritariamente os conceitos de monogamia e não monogamia. Então foi uma surpresa que eu fiquei assim, ah! E os conceitos de monogamia e não monogamia perpassam o texto todo. E aí eu tô com essa pergunta na cabeça, né? Será que essa coisa que a gente aprendeu a chamar de amor, aprendeu que seria o amar, será que essa coisa é livre? Será que ela conseguiria, inclusive, ser exercida em liberdade? Tô pensando sobre isso. E aí, quando ela mostra que a monogamia é uma estrutura política, e a monogamia enquanto estrutura política que não tem, e que está muito descolada dessa ideia de romantismo, a monogamia não tem a ver com essa ideia romântica, e quando tem a ver, ela se torna extremamente violenta. Eu fiquei me perguntando, legal. Quando ela fala de monogamia e não monogamia, ela tá falando de novas formas e de outras formas de se relacionar. E aí eu começo a aplicar essas reflexões à minha vida, tipo, como é que eu trabalho as minhas relações, quer sejam românticas ou não. E como seria esse romantismo, né? Como seria esse amor romântico dentro da minha vivência, dentro do que eu tenho vivido enquanto relacionamentos? E aí, esse modelo monogâmico colonial, colonizado, enfim, como um modelo ligado à propriedade, ao controle, e inclusive propriedade e controle dentro da monogamia, a gente sabe que não é uma grande surpresa. E agora, como que o controle e a propriedade ligado à colonialidade nos faz entender por que nós agimos
pensamos e sentimos, inclusive, da forma como nós sentimos. Acho que esse ponto me chamou muito, muito, muito para discussão. É, Quando ela faz o choque, ela provoca o choque entre as cosmovisões indígenas com essa ocidentalidade da relação, com a forma ocidental com a qual nós aprendemos a nos relacionar, é aí que o texto, o livro me pega, me engole completamente. Eu fico completamente fascinado. Justamente porque não é um texto que fica só te explicando coisas, ele te provoca a pensar coisas a respeito do próprio texto. Então, quando eu penso que esse choque, ele só acontece porque uma perspectiva monocultural tentou se instalar, tentou não, se impôs como uma perspectiva única, unidirecional a respeito da realidade, minimamente tudo começa a ser colocado em risco, né? Que é o que os estudos de decolonialidade, os estudos decoloniais vão trabalhar, justamente como que essa forma homogênea e essa forma que se tornou predominante de olhar para a realidade vai nos destruir, vai nos acabar se a gente continuar seguindo ela, porque, inclusive, ulteriormente nela mesma, uma das suas predisposições é a destruição. Se não a principal das suas predisposições vai ser a violência. Então, quando eu penso nesse rastro histórico da monogamia, da não monogamia, ela vai dizer que a não monogamia não é um assunto recente, não é um assunto dos nossos tempos. Os povos originários já pensavam, não só pensavam, viviam, né? Esses outros modos de se relacionar antes dessa perspectiva monocultural se instalar por aqui, se instalar violentamente por aqui. E aí eu fiquei, como é que eu vou questionar os automatismos das relações, dado que nós falamos a língua do colonizador, nós pensamos a partir do colonizador, da cultura do colonizador. Mas como que eu faço para justamente aquilo que foi artificialmente naturalizado como uma coisa normal, como que se faz para desnaturalizar, por assim dizer, essas violências que ficaram entranhadas na gente, na nossa subjetividade e nas nossas ações? Fiquei pensando sobre isso. Quando a Jane Nunes traz justamente que a monogamia não significa ficar com todo mundo, não há uma quebra muito grande no meu pensamento em relação a isso, porque eu já sabia que não monogamia não tinha a ver com sair pegando geral. Mas tem um ponto que ela me joga que eu fico muito gagged. Deixa eu ver onde é que tá esse ponto aqui. Cadê? Eu já fiz algumas marcações no texto. É quando ela fala justamente sobre a monogamia como uma exclusividade, né, baseada, sustentada a partir desse pressuposto da exclusividade sexual, mas que não tem necessariamente a ver com isso. Quando ela fala... Cadê, gente? A minha marcação... Ah, tá. Achei. Aqui na página 56, quando ela fala as palavras, uma pessoa ser não monogâmica significa simplesmente que ela não terceiriza decisões sobre o seu próprio corpo. Isso aqui me quebrou. Essa questão de terceirizar o próprio corpo, as decisões, o domínio, o controle do próprio corpo, me pegou muito. Porque na maior parte das vezes a gente terceiriza esse controle e a gente gosta de legislar a respeito do corpo do outro e da afetividade do outro que faz, do que o outro deixa de fazer. Quando ela fala que a não monogamia significa simplesmente que ela não terceiriza decisões sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio corpo, de maneira que ela pode usar a sua liberdade de escolha, inclusive para não se relacionar sexualmente com ninguém, aí sim eu tive uma virada. Gente, não quer dizer que não monogâmico não significa necessariamente que você vai ficar com todo mundo, até aí ok, mas que você possui um domínio, mas não gosto de usar a palavra domínio, mas uma agência de si tão minimamente elaborada que tu consegue perceber que tu és livre tanto para dizer o sim para novas relações e outras relações, como para dizer o não. Não, eu não gostaria de me relacionar com fulano, com ciclano. E não legislar sobre o corpo do outro e não deixar o outro legislar sobre o nosso próprio corpo, também para mim foi uma grande quebra. Aí eu fiquei assim. E aí, quando ela fala sobre o papel da igreja, dessa colonização portuguesa que a gente recebeu, assim, não tem como a gente não se identificar. Nós, como os bichos de igreja, não tem como a gente não se identificar. Até mesmo para as gays que foram protestantes, ou são protestantes, sei lá, o controle via catequização ou evangelização, ele é muito pesado. Ele invoca um controle de corpos assim pesados. E ela vai fazer isso lá
né, logo na chegada, nesse contato do colonizador com os povos originários, de como que isso foi tão horroroso quando faz referência aos povos indígenas, né? E aí a gente vive até hoje essa ideia de que o outro legisla o meu prazer, o outro legisla esse corpo, essa coisa corpo que está aí no mundo na sua experimentação com o mundo e estaria aberto ao sentir, ao experimentar. Mas como esse sentir e experimentar foram trancafiados, né? Foram condenados, foram criminalizados, foram eu gosto de pensar justamente sobre, beleza, você teria, entre aspas, hoje uma certa liberdade para fazer o que bem entender com o próprio corpo, mas como que algumas amarras subjetivas e amarras de processo de subjetivação não permitem, não deixam com que tu faça o que tu quiser, o que tu bem entender com o teu corpo, não. Vai ter umas pontadinhas ali atrás, que essas cicatrizes coloniais, essas cicatrizes religiosas, principalmente dessa religiosidade que foi trazida pelo invasor, como que ela vai acabar determinando, direcionando e sendo a nova bússola da tua vida para todas as tuas outras relações, mesmo que tu tenhas saído do ambiente religioso, mesmo que tu já tenha rompido com essa institucionalização do próprio sentir, do próprio ser, uma institucionalização feita por outra pessoa, né? Ou feita por outro grupo de pessoas, onde toda a tua autonomia, independência e liberdade sobre si já teria ido com Deus, né? Enfim, eu gosto de pensar que. Qual foi o ponto que eu anotei aqui? Eu gosto de pensar a mistura da sensibilidade com a escrita. Ai, gente, ela escreve muito bem. E é uma leitura tão acessível, é uma leitura tão clara. E ela fala justamente que. É logo no iniciozinho que ela fala que não tem como ser diferente, porque aqui. Já aviso que minha forma de estudar, escrever e sentir o tema das relações é inexoravelmente atravessada pela poética do meu povo. Acredito que algumas coisas a gente só consiga tocar e se aproximar pela arte, música e poesia. Então já adianto que a arte fará parte de toda a narrativa. Lindo. Ai, achei incrível, gente. A forma como ela escreve é tão. Acho que foi isso também que me pegou muito. Além do conteúdo muito rico, a forma como ela escreve, é, a, a forma como ela escreve poesia também. ah, ela sempre fecha com poemas e poesias. As sessões do livro são muito boas para tu entender. É um excelente fechamento das sessões. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Essa relação entre capitalismo e os afetos, eu já tinha anotado aqui. Até que ponto nós seríamos livres para amar, e até que ponto esse amor seria livre ou não. Ou até que ponto a gente está só repetindo modelos, esses modelos que foram herdados, né? E a gente sabe que majoritariamente a gente está repetindo esses modelos herdados. Eu acho que a gente tem que fazer, na verdade, uma roda de conversa sobre essas heranças, porque não é fácil simplesmente dizer vou jogar para trás e, fim, acabou, agora eu vou viver uma nova fase da minha vida. Você não vai viver. Você vai continuar com alguns fantasmas coloniais na sua cabeça. Muitos fantasmas coloniais na sua cabeça. Eu gosto desse livro, foi uma das minhas portas. Agora estou lendo muitos textos de autores indígenas, filósofos indígenas, pensadores indígenas. E é muito interessante pegar justamente esse texto para uma entrada nesse pensamento decolonial que vai falar sobre gênero, vai falar sobre subjetividade, até porque ela é psicóloga também. E como que isso vai mudar. E aí eu tenho alguns trechos destacados aqui que para enriquecer o vídeo, eu vou trazer alguns pontos que eu leio. Eu gosto de riscar livro, eu gosto de deixar ele bem anotado, eu sou dessas, né? Eu marco muito, né? Tem um trecho aqui que ela diz na página 18. Nem tudo que é familiar é confortavelmente ou confortável. Nem tudo que é familiar é automaticamente agradável ou confortável. Incrível. Como que eu não tinha me tocado disso? Como que eu não tinha pensado nisso? Tem coisas que a gente faz e que nos são familiares, mas que não são para serem feitas. São violentas, são opressoras, sabe? E aí eu comecei a querer catar o que no meu cotidiano, no meu dia, se tornou não era uma coisa legal, mas que eu era obrigado a ouvir. Aí eu fui pensar no meu trabalho, né? Fui pensar nas minhas relações, até mesmo familiares, não necessariamente românticas. E tem realmente muita coisa que nos é familiar, mas que não é nada agradável, não é nada confortável. Outro ponto que eu anotei da 19 é não separar a existência e não binarismos, né? Isso é muito importante. E um ponto que me deixou assim, eu fiquei impressionado com
com o que ela coloca na página 20 é que o gosto da manga, por exemplo, que é uma das minhas frutas favoritas, também é composto de seu cheiro e sua cor. É dessa integração que ela e também nós nos fazemos. É o que eu estudava em dança como multissensorialidade, né? Uma estética multissensorial é justamente uma performance multissensorial, seria aquela que estaria para uma múltipla experimentação a partir dos teus sentidos. Então, seria uma performance que tu não apenas enxerga e contempla, mas tu contempla a partir de outras perspectivas, como eu posso sentir o sabor, eu escuto, eu enxergo, eu sinto os cheiros, né? Uma performance que é carregada de toda essa multissensorialidade. E ela vem me trazer justamente que o gosto da manga também é composto do seu cheiro e da sua cor. É tudo integrado sensorialmente. Ai, gente, isso revolucionou na minha cabeça, porque assim, puta que pariu. E logo, isso é o início do início do início do texto. Também na página 20 ela vai dizer, em vez de... a minha mãe, no começo, né? A minha mãe me contou que em Guarani ela não conhece palavras específicas que denotem posse. Gente, essa palavra posse, foda. Ela é complicadíssima. Justamente por essa onda capitalista e consumista, a gente quer ser proprietário das coisas e todas as coisas acabam se tornando, querendo ou não, propriedade. E aí tu vive nessa busca constante de querer ser dono das coisas, inclusive das pessoas. E aí quando tu passa a perceber que tu tá tentando ser dono do meu namorado, do meu marido, da minha mulher, como se tivesse comprado, adquirido aquilo como se fosse um objeto, uma coisa, as coisas mudam de papel. E aí, quando ela fala que no povo guarani não tem, a mãe dela não conhece uma palavra que denote, que corresponda à posse, eu fico, puta que pariu. Como seria viver assim, né? Porque a gente quer tantas coisas, é a minha casa, o meu carro, a minha moto, o meu computador, o meu. Como é lidar, não ter no nosso vocabulário, né? O meu, alguma coisa. Né? Eu nem sei como que seria isso. Ai, não tô mais coisando. Peraí. E aí ela continua. Em vez de dizer que somos donos de alguma coisa, de algo, falamos que estamos em sua companhia. Gente, me matou. Me matou porque eu tinha um relacionamento onde o sonho de princesa do meu antigo parceiro era poder me chamar de companheiro. E eu tinha uma irredutibilidade quanto à palavra companheiro. Ah, porque fulano é companheiro de ciclano. Gente, eu crisava com isso. Quando ela traz isso, me dispara essa memória e eu fico, caraca, quantas vezes eu não briguei para não ser chamado de companheiro, mas quando ela traz que, se não é o meu namorado, o meu marido, o meu aquilo, mas esse ser, essa vida está em minha companhia, logo me tornando, entre aspas, mais forte ou mais consistente, eu dando consistência para confluindo e confluindo com essa outra vida. Gente, as coisas não ficam tão leves. Tu não sente assim, tipo, que tu tá tendo um suporte, né? E não é esse suporte do trabalho exigido, obrigatório. É uma companhia. Tu está em companhia de alguém. Ai, isso me deixou tão... Ai, gag. E aí ela continua. O rio não é nossa propriedade. O vento também não é nossa propriedade. Não somos proprietários de nenhuma existência. Quem dirá dos nossos companheiros. Aprendi também com o parente guarani Nhandeva Alberto Tavares que nossa linguagem já reflete a espiritualidade guarani livre de posse. Gente, eu fiquei assim, passado, né? Como é viver livre de posses? Fiquei pensando sobre isso. E aí ela afirma que o parente Casé Tupinambá diz: não somos donos da terra, nós somos a terra. Interessante. Por ser com outra pessoa. Aí eu lembro que eu até mandei mensagem para algumas pessoas que eu gosto muito. Ah, obrigado por ser comigo, sabe? Estar comigo. Estar em minha companhia. Aí eu estar em tua companhia. Ai, gente, isso mudou muito. Ficou muito na minha cabeça. Foi uma das coisas que eu aprendi muito. Então, essa impressão da imposição colonial de um só jeito de amar já foi quebrada logo nas primeiras 20 páginas do livro comigo. Né? Existe um equívoco gigantesco que a forma de amar é aquela possessiva, propriedade é meu e aquilo, e você não tem mais gostos, eu vou legislar sobre o seu corpo. Ai, égua. E aí, justamente, como é que eu acolho essas novas formas, esses novos modos de nos relacionarmos, né?
Ela fala muito sobre monocultura dos afetos, essa forma imposta da gente se relacionar e como a gente acabou absorvendo isso, interiorizando e normalizando esse tipo de conduta, achando que é só essa a única forma válida de se relacionar com as outras pessoas. Ela faz uma parada, todo um apanhado histórico em relação à monogamia, ao monoteísmo cristão, ao problema do adultério, como que o Deus cristão é extremamente ciumento, mas aí essa parte, gente, vocês têm que ler, porque ela explica tão bem mesmo, né? E aí ela fala que no senso comum, monogamia e poligamia são dois termos costumeiramente definidos como algo relacionado à quantidade. Enquanto a monogamia seria ter apenas uma relação afetiva sexual por vez, poligamia seria ter múltiplas relações ao mesmo tempo. Aí ela vai desmistificando toda essa percepção do senso comum, tanto em relação à monogamia, não somente em relação à não monogamia, mas também em relação à monogamia e em relação à não monogamia. E aí ela faz incrível o apanhado, inclusive fazendo interrelações e cruzamentos com trechos bíblicos e tudo mais, de como que essa epistemologia, ou tentativa, né? Como é que essa forma de conhecimento, essa percepção cristã vai influenciar completamente na nossa forma de nos relacionar com as outras pessoas, principalmente enquanto povos colonizados, né? Violentados. Deixa eu ver outro ponto que me chamou muita atenção do texto. O problema da nudez, né? Ela vai falar, é bem interessante também. Aqui. Aqui na 61 ela começa a trabalhar justamente sobre o que seria essa não monogamia como uma nova forma de nós tentarmos nos relacionar que não estivesse preso, primeiro, à insolubilidade do vínculo, que tem a ver com essa questão monogâmica cristã, com essa coisa do por vez, de que essa organização, e principalmente a partir das violências que a monogamia vai trazer. Desligou o celular porque tinha acabado o armazenamento. Aí, parou o vídeo. Eu não lembro o que eu tava falando, então eu vou pegar a partir daqui. Tá, era sobre a indissolubilidade, né, do vínculo e as outras características da monogamia que ela vai listando. E como que a monogamia e a não monogamia estiveram por muito tempo atreladas à ideia numérica. E aí ela faz a virada a partir da página 60, ela faz uma virada no texto que é justamente falar sobre a não monogamia como aquele lugar, aquele espaço onde se investiga a qualidade dos vínculos, a qualidade dos encontros. Ela coloca aqui na página 61. A questão não é numérica, mas referente ao modo como os vínculos acontecem, independentemente da quantidade, como que esses vínculos acontecem, se não é um por vez, ou se existem mais de um vínculo, e principalmente desmistificando essa ideia do amor como apenas esse amor unidirecional romântico, porque você também não ama sua mãe, você também não ama seu irmão, você também não ama seu parente, enfim, sua avó, enfim, isso já são formas de multifacetadas do amor, dessas manifestações afetivas que a gente não se dá conta, né? Você deixa de amar um irmão para amar mais o outro, coisa do tipo, precisa definir quantitativamente qual a quantidade de amor que eu vou destinar para determinada relação ou coisa do tipo, mas que não tem necessariamente a ver com isso. Deixa eu ver se tem outro ponto aqui. Ela fala justamente sobre essa reivindicação que a gente faz da sexualidade do outro, né? A gente fica mais incomodado com a vivência do outro do que com a nossa própria vivência. Isso me pegou muito também. Quão incomodado eu não estava em... Será, como é que o meu parceiro, o meu companheiro vai estar se relacionando? E por que que me incomoda tanto o meu companheiro ser livre? Esse era um outro ponto que eu sofria muito no meu relacionamento anterior, né? Eu não conseguia lidar com a liberdade do meu outro companheiro, do meu outro namorado. Sabe, tipo, eu via ele livre, eu ficava louco, tipo, meu Deus, como é que eu vou aguentar tamanha liberdade assim, se eu sou todo presinho, eu sou todo... Não consigo, sabe? E aí eu sentia inveja, sentia raiva, porque ele conseguia viver livremente as coisas que ele queria viver, e eu ali, né, presíssimo. Ao evangelicalismo, principalmente, né? E aí, quando ela vai falar sobre a perspectiva crítica da não monogamia, ela está falando justamente de que não se trata de simplesmente aumentar a quantidade de vínculos sexuais, mas de construir outra forma de vivenciá-los. Gente, isso aqui mudou tanto. Com que qualidade tu vivencia os teus vínculos sexuais, os teus vínculos afetivos sexuais? Gente, tu pode estar tendo um vínculo afetivo sexual somente com uma pessoa, mas pode ser podre, pode ser muito ruim. Ai, essa luz fica no óculos, fica podre. Pode ser muito ruim, pode ser muito escroto. E, tipo, tu já parou pra pensar sobre a qualidade com que qualidade tu tem uma relação afetiva com a tua mãe, com a tua família, com os teus amigos?
quão tóxico tu não és, quão escroto tu não és. Tenho passado tudo isso e percebi que sou toxicíssimo, sou escrotíssimo. A não monogamia crítica, já passando um pouquinho algumas páginas, a não monogamia crítica nos chama a atenção para a redistribuição das tarefas de maneira coletiva, para que ninguém seja sobrecarregado pela exploração de seu tempo. A monogamia também ela está justamente fundamentada nessa exploração, né? E também tem outro ponto que ela vai comentar muito, é o quanto e o que tu faz para que o outro continue te dando uma espécie de pseudo não garantia de que ele só vai se relacionar contigo. De que tu vai ser a única, a exclusiva. E aí tu percebe que nem com todos os teus esforços há garantia alguma de que tu vai ser a única, a exclusiva, a babadeira. A evidência disso é a quantidade de traições que a gente tem, né, por aí. Enfim, outro ponto. Aqui, esse ponto também da página 67 me chamou muita atenção. Se a moral cristã nos ensinou a utilizar a sexualidade das pessoas como motivo para desqualificá-las moralmente, prometendo que pela punição estaríamos seguras, agora sabemos que o gesto de querer prender, prever e controlar o outro, além de não garantir sua presença e seu amor, faz de quem prende um prisioneiro. Aqui eu tive que parar a leitura. Eu parei na hora a leitura. Toda vez que eu li, assim, ela falando, fazendo os apontamentos críticos à escrotidão das pessoas e o quão preso nós estamos nessa lógica dessa economia afetiva e tudo mais, gente, eu só conseguia trazer pra mim. Eu só conseguia trazer pra mim. Tipo, meu Deus, eu sou tão escroto, meu Deus, realmente. O que tá aqui, esse papo de quem prende se torna um prisioneiro, eu era o prisão perpétua. Gente, eu era a pessoa que buscava ao máximo controlar e legislar o corpo do outro. E justamente prever e controlar a sexualidade, o interesse do outro por alguma outra pessoa, ou coisa, ou hobby, ou profissão. Tudo eu gostaria de administrar a partir de mim. Tipo, tem que passar pela minha chancela para que o outro. Tu já pensaste uma coisa dessa? Dificilmente alguém vai nas redes comentar a respeito disso, a não ser os caras, os blogueirinhos piadistas, né? Que vem realmente admitir e dizer: caramba, eu agia dessa forma, né? Deixa eu ver se tem outro ponto que eu gostaria de comentar. Na verdade, gente, esse é o livro definitivamente mais marcado de toda a minha vida. Não tem uma página que ele não esteja marcado. Vamos lá, deixa eu ver. Tem uma parte teórica que ela fala bastante do Foucault, a relação entre crime, pecado e doença, ela vai falar bastante. A questão do pânico moral. E essa coisa do pânico moral, como ele se internaliza na gente, eu vou até fazer a leitura desse trecho. O que temos é justamente um exemplo desse pânico moral que quer crer que haverá alguma punição contra quem desobedece ao caminho reto da monogamia. Assim como esse receio, a ameaça de que pessoas não monogâmicas acabarão sozinhas, que haverá em algum momento uma punição para sua dissidência. Esse discurso também é comum quando se tem pessoas sexo-gênero dissidentes e se diz que seu sofrimento é causado pelo pecado, enquanto na verdade o sofrimento social vivenciado por grupos subalternizados não vem de sua própria vivência, mas do preconceito e discriminação da sociedade dominante. Gente, isso me explicou muita coisa. Claro que dentro desse preconceito disseminado pelas sociedades dominantes, a gente absorve um monte e replica, reproduz esses preconceitos. Isso me explicou tanta coisa. Ai, gente, esse livro é tão perfeito. É por isso que aqui na página 90 vai ter uma coisa que vai me pegar muito, né? Que, por exemplo, que ela vai falar sobre, ela vai aprofundar um pouco sobre o tema das ISTs e como que essa coisa da promiscuidade associada à não monogamia vai se vincular a essa ideia da IST e da propagação de ISTs e disseminação de ISTs. E ela vai dizer o seguinte: o tema das ISTs é bastante acompanhado por culpa, vergonha e estigma. Eu me peguei completamente aqui. Eu fiquei pensando, quanto de culpa eu não tenho? O quanto de vergonha eu não tenho e o quanto de estigma não recai sobre mim quando eu me percebo e me vivencio como uma pessoa sexo-gênero dissidente, sabe? Eu lembro quando eu sentia vergonha de ser gay. Aí depois eu comecei a sentir vergonha de transar. Aí depois eu fiquei com vergonha de me relacionar com pessoas, até mesmo em termos de carinho, afetivamente. E a vergonha e essa culpa vai corroendo a gente internamente. Depois todo mundo começa a perceber, exterioriza isso, se externaliza isso, até que o estigma do outro, tu acaba absorvendo esse estigma do outro, vestindo essa camisa do que o outro falou. Realmente tu é promíscuo, tu não presta, é aquilo, aquele outro. O fato de tu estar vivendo a tua sexualidade te torna uma pessoa desprezível moralmente, sabe? Muito louco.
Muito louco. Foi um ponto que eu fiquei pensando muito sobre isso. Quanto de culpa eu sinto, vergonha e estigma eu sinto por ser eu mesmo. Outrem. Ou eu experimentativo, né? Lá. Achei interessante que na 94 que ela comenta: não há moeda de troca possível que pague a garantia de que a pessoa que namoramos não vai desejar, se apaixonar e ou amar outras pessoas além de nós. Gente, essa deveria ser uma premissa tão básica, né? Mas não é. A gente quer porque quer que o outro seja só nosso, sabe? E tipo, bicha, não vai acontecer. A vida é esse campo da imprevisibilidade. Ela vai falar sobre isso, já na reta final do texto ela vai falar sobre isso. Outro ponto que eu marco é sobre as designações dominantes, de um certo modo de estar no mundo, de construir laços, como eles deveriam acontecer, como você deveria se relacionar. Ela faz umas provocações, a partir da página 100, ela faz umas provocações, é na seção A Descentralização do Sexo, ela faz umas provocações que eu... Outro momento que eu parei o texto, fiquei assim, ai meu Deus, isso é tão incrível, eu preciso pensar mais a esse respeito. Ela faz algumas perguntas, e aí eu fico... Aí eu fiquei gag com essas perguntas dela. É preciso desconstruir o binarismo, tanto desse amor quanto dessa amizade, dessa forma como a gente aprendeu a partir do invasor, pois um informa o outro. Perguntemos: só consigo me sentir amado se demonstrarem desejo sexual por mim? Só consigo intimidade através do sexo? Quem me inspira paixão e encantamento? Faz uma semana inteira sem ler o texto. E quem me desperta paixão e encantamento? Quem me faz me apaixonar? O que me faz me apaixonar? O que faz eu me encantar ou reencantar pelo mundo ou por uma outra pessoa? Não são somente as pessoas pelas quais eu possuiria algum tipo de desejo ou, enfim, algum tipo de desejo sexual, coisa do tipo. Babado. Vamos lá. Tô chegando já no finalzinho. Tem uma parte que ela fala sobre o ciúme. Outra parte que eu fiquei também um tempo sem. Preciso dar um tempo da leitura. Ela fala: temos os mesmos desafios de lidar com o ciúme, a insegurança e angústias diversas. A diferença é que buscamos outros modos de lidar com esses processos, visando não cercear a autonomia alheia como única forma de aplacar os nossos medos, buscando não culpar e moralizar terceiros pelo que sentimos. Privilegiado não é quem busca desconstruir as violências, mas quem se sente confortável com elas e procura ativamente manter suas estruturas de poder. Ela fala sobre o privilégio, né? O privilegiado é aquele que tenta manter as estruturas porque ele é beneficiado por tal. Quando ela fala sobre o ciúme, como que a gente projeta os nossos ciúmes, os nossos traumas em cima do outro e o outro tem que carregar esse peso, arcar com isso, porque a gente não conseguiu se resolver. E aí ela provoca, né? Quais são? É difícil encontrar outras formas de viver e se relacionar consigo mesmo e também com os demais que vão além das respostas da monocultura, né? Como que tu consegue outras respostas para além dessas que já te foram dadas? No amor romântico, a promessa é de que tudo seja suprido por uma única pessoa, seja para dar sentido à vida, seja para ser a única fonte a ser demandada para tudo. Assim como a terra, que quando abusivamente explorada se torna estéril, o amor também seca quando se toma dele toda a gota. O cuidado unilateral é extrativista. Não há vergonha em precisar dos outros. Não há vergonha em precisar dos outros, humanos ou não humanos. E aqui há um outro reencontro, né? Nessa relação, inclusive, porque foi distinto o natural do cultural, mas como que, né? Se desfaz essa borda limítrofe entre o natural e o cultural. Então ela fala sobre os humanos e os não humanos e como que essas relações afetivas se dão. Tão importantes quanto uma, tão importante quanto a outra. Isso é sair do centro do mundo e assumir um papel de parte dele. Deixar esse pedestal que tu jurou que tu tá no centro, que todas as coisas estão rodando em torno de ti, é um grande desafio também. Construir terrenos relacionais em que possamos ser vistos com dignidade é parte intrínseca do processo de nos enxergarmos de um modo saudável. Ai, que lindo, gente. Ai, tem tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. Eu leria porque o texto inteiro é importante. Na descolonização dos afetos, o comprometimento não se restringe a uma relação, mas abrange todas, né? A não monogamia tem a ver com essa qualidade dos vínculos, mas tem a ver também com essa responsabilidade, com esse comprometimento com o vínculo ao qual tu firmou, né? E não é somente pelo vínculo romântico, desse relacionamento romântico.
A luta anticolonial nos convida a um comprometimento com todos os seres, cuidando e sendo cuidados, sem que haja um vestibular especista e monogâmico orientando quem merece dignidade. Mas tratar a esse ecossistema, a essa ecologia dos afetos, dos acontecimentos, inclusive ela vai falar sobre a artesania dos afetos, de uma forma muito artesanal. Cada relacionamento pedirá uma gramática, cada relacionamento pedirá uma forma de lidar com. E a gente tem que estar atento a isso. A gente não está atento a isso, né? Aí queria ficar 3 horas aqui refletindo. O corpo não tem paredes, ele é poroso ao vento, à água, ao sol. É na relação com os demais seres que nos fazemos no mundo. E a gente desaprendeu isso tão rápido, né? A se separar do mundo, a se separar dos entes não vivos, por exemplo. E aí, como é que faz essa reconexão, né? Como é que constrói isso de novo? Descolonizar o pensamento não deve ser um processo mental, mas sim interconectado com todas as nossas dimensões. É afetivo, é sensível. Quando questionamos as monoculturas, é como nos sentir, é comum nos sentirmos em perigo, mas não estamos. O risco real está em permanecer nessas monoculturas. Às vezes, nosso alarme de incêndio dispara sem fogo, e o alarme de inundação anuncia uma seca. Lindo. Incrível, 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 incrível. Incrível. E um ponto que é quando ela convoca o Daniel Munduruku pro texto, e eu fico assim, meu Deus. Aqui é um momento, um dos pontos altos do texto para mim. Como ensina o parente Daniel Munduruku, a água parada apodrece, e assim como ela, as emoções estagnadas também nos apodrecem por dentro. Bicha, deixa fluir. Eu ouvi isso, sabe? Deixa fluir, deixa correr, deixa ir, não estanca essa água, não deixa essa água parada, só vai trazer doença, ela vai apodrecer. Então deixa, lava e deixa a água sempre passar fresca por dentro de ti. Ai, isso é tão incrível, gente. Tem leituras que a gente fica tão apaixonado, eu tô muito impressionado, muito impressionado. E o texto diz isso: deixa ir, deixe que a água siga o seu fluxo, seu caminho de eterna mudança. Eu sou muito ruim com mudança, gente. Muito ruim. Eu odeio mudança. Virginiano, né? Eu tenho pavor de mudança, mas vivo mudando. Mas eu tenho pavor de mudança. Se eu pudesse deixar as coisas estáticas, as mesmas, permanentemente, forever, elas ficariam. E aí ela traz o seguinte na página 120. Confiar não precisa ser sinônimo de certeza, de evitar decepções ou de resistir às mudanças. É comum nosso corpo se preparar para nos proteger de falsos perigos e não nos alertar para as ameaças reais que podem atentar contra as nossas vidas. Como, por exemplo, a monotonia dos afetos. Uma vida sem experimentação. Ai, essa parte aqui me ajudou muito, fiquei muito feliz, e por isso que eu vou ler ela para vocês. Quando nos deixamos levar pelo ressentimento, tentamos segurar a água, mesmo que saibamos dos prejuízos de uma água parada. E eu sabia dos prejuízos de uma água parada. Quase como um apego à virulência. E, quando nosso corpo se encaminha para esquecer e seguir em frente, parece que fazemos questão de impedir esse movimento. Gente, mesmo eu sendo bailarina, eu tenho um problema com o movimento, mas isso quem estuda dança comigo desde o início sabe que eu tenho esse problema com o movimento desde sempre. Até porque eu entrei no curso de dança na Universidade Federal do Pará justamente para problematizar o conceito de movimento. Parece que fazemos questão de impedir esse movimento, tentando relembrá-lo para refazer o sentido daquele apego. Mas é importante lembrar que o esquecimento pode ser muito reparador e saudável. Esquece, mano, esquece. Pois não é tirando eternamente a casquinha da ferida que vamos nos proteger de novas dores. Que a memória seja da força e do fluxo sempre. Gente, ela falando de uma ressignificação, de uma recontação do passado, de uma refeitura da memória. Ai, meu Deus. Que ódio. Eu não vou. Tem muita coisa que eu gosto. Gente, eu marquei. Mas eu vou ler essa aqui. Quero fechar com. Cadê? Deixa eu encontrar. Cadê? Ah, um trecho que fez bastante sucesso quando eu publiquei. Eu tava publicando umas páginas no Instagram, colocando nos stories, mas um trecho do texto dela é que fez bastante. Assim, chamou bastante a atenção das pessoas lá. Foi esse aqui, da página 146. Precisamos desaprender essa ideia de que abdicar de sua própria sexualidade e afetividade é a melhor forma de demonstrar afeto por um terceiro. A gente aprendeu isso, né? Abdicar de nós mesmos para agradar o outro. Claro, tô usando palavras chulas, mas. É... Enfim, aí ela vai dizer: a não monogamia pode ser um convite, sempre digo.
ao autodesconhecimento, ao estranhamento das perguntas que nossas angústias nos trazem. É sobre abrir espaço para construir outras trilhas, observar por outras óticas que não as da monocultura. Não é porque não acreditamos em alma gêmea ou complementaridade que não podemos amar intensamente. Pelo contrário, é por saber que é impossível ser a completude de alguém e que não há mérito nem culpa pessoal nisso, que se torna possível caminhar junto, de mãos dadas, com as falhas, faltas, solidões e o que mais transbordar dos encontros que nos sustentam no mundo. E aí eu quero finalizar com, cadê eu tinha encontrado, os laços de significados que criamos entre nós e os demais seres são os que nos sustentam no mundo. Por isso, não estão no pão em si, mas sobretudo no jeito que se come, com quem e quando. Os laços de significados que criamos entre nós e os demais seres são o que nos sustenta no mundo. Por isso, não estão no pão em si, mas sobretudo no jeito que se come, com quem e quando. A artesania dos afetos não tem outro lugar que não o dia a dia, na delicadeza tanto mais rara quanto mais preciosa do correr das horas, na ternura e brincadeira dos diálogos, no acalanto das palavras solidárias e na escuta, no gesto, no elo e no vínculo. Ai, gente, olha. Nós nos construímos nas relações que tecemos, nos vínculos que temos com outras pessoas, com os demais seres, com a Terra. Cada relação é singular e irredutível, porque cada laço tem uma linguagem única, de sons, gostos, lugares, cheiros, trocadilhos, piadas internas. É dos ingredientes de cada ser, de sua cor, de sua origem, de seus medos, dos seus sonhos e de tudo mais que compõe nossa história, que se faz essa receita. Agora sim eu vou finalizar com um poema que eu quero dançar ainda. E eu vou colocar ele aqui antes de eu dançá-lo. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas que eu não danço há algum tempo, alguns anos. Profissionalmente, né? Porque não sabe isso. Mas eu quero muito dançar isso aqui porque o núcleo do texto tá aqui. Não quero me explicar. E não quero parecer bonito também nesse vídeo, tá? De como aquelas pessoas que fazem reacts de livro e sei lá, ai, gente, sem saco. Eu falo gente que eu não sei nem se tem gente me assistindo. Então eu vou ler esse poema pra mim. Robson, quando você admira a beleza de alguém, é necessariamente porque acha feia outra pessoa? Quando você admira a sabedoria de alguém, é necessariamente porque acha pouco inteligente quem ama? Quando deseja alguém, é necessariamente porque não deseja quem ama? Robson, nem todo brilho alheio informa nossa opacidade. Nem todo encanto alheio comprova nosso desencanto. Nem tudo gira em torno de nós. Você ficaria feliz se a chuva regasse apenas você? Que só a você o sol trouxesse luz e calor? Que o ar só circulasse na sua respiração? O que queremos quando demandamos exclusividade na alegria e no prazer? Que autoestima é essa que só encontra paz e serenidade na exclusividade?
Por que desejar uma primavera de uma flor só? Por que desejar um enxame de uma só abelha? Robson. A lição dos nossos parentes, rio, terra, vento, pássaros, é de que a saúde está na floresta e não na monocultura.